Boa noite, meus amados, graça e paz. Amém? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 6. Mateus, capítulo 2, do verso 1 ao 6. O tema da mensagem de hoje é conduzidos por Jesus. Amém? Todos acharam aí? Mateus 2, do 1 ao 6, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu a profecia. É Miqueias 5:2. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como um pastor conduzirá Israel, o meu povo. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus amados, eu quero começar contando uma experiência que eu tive essa semana. Eu estava conversando com um conhecido meu. Eu jurava que ele era de uma igreja. E aí eu falei: e aí, tal, como é que você está lá na igreja tal? Ele falou: não, eu saí de lá. E daí eu fiquei triste, falei: não, mas por que você saiu de lá? Uma igreja boa, uma igreja séria. Eu me lembro que há muito tempo eu não vou lá, mas quando eu era criança eu frequentava às vezes, porque os meus primos eram de lá. Quando eu era criança eu queria mudar para lá, queria sair daqui para lá, porque lá tinha um grupo forte de jovens, né? E aí eu fiquei sabendo que ele não estava mais lá. Eu saí de lá. Falei: mas por quê? Ele falou: eu saí de lá porque eu tive uma decepção lá. Aí ele contou mais ou menos por cima, não teve nada a ver com o pastor, não teve nada a ver com irmãos da igreja, teve a ver com conhecidos, familiares dele que frequentavam a igreja também. E aí por causa disso ele acabou deixando a igreja e indo para uma outra. Aí ele disse para mim qual foi a igreja que ele decidiu frequentar. Aí bateu um desânimo muito grande, porque ele saiu de uma igreja séria por causa de uma coisa pequena e decidiu ir para uma igreja onde eu tenho certeza que há pessoas sinceras ali, mas que estão sinceramente sendo enganadas. Uma igreja liderada por um pastor aqui em Presidente Prudente, eu não vou citar nomes e tal, mas é um oportunista. Não prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não prega. Não prega a verdade de Deus, não prega. Tem outros interesses com a mensagem que leva adiante. São interesses como os que eu vou falar aqui de Herodes. É a manutenção do seu poder, é o crescimento do seu império religioso. Não prega o evangelho, e eu sei disso, porque basta ouvir, não é verdade? Para você saber se alguém prega o evangelho ou não, você só ouve o que ele está falando, aí você compara com Jesus. Quando não tem nada a ver, você fica sabendo que ele não está pregando o evangelho. Paulo disse: se pregarem uma mensagem diferente daquela que nós anunciamos a vocês, seja considerado anátema, maldição, não receba, não acolha. Ou é o evangelho todo, ou não fique com aquilo. Então, muito claro para mim que, embora se fale de Jesus o tempo todo dentro daquela igreja,
Quando você vai ver o conteúdo do que se prega, o Jesus que se prega não tem nada a ver com o Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu fiquei muito triste com essa mudança dele, mas isso me fez pensar em uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos aqui hoje. É a maneira displicente como nós tratamos a nossa fé em Cristo. A maneira como nós pegamos a fé em Cristo e rebaixamos ela à importância de futebol. Sabe? Como é que o pessoal fala de futebol? Que não se discute, né? Cada um torce para o seu, aquela coisa assim. Como tem um comentarista aqui no Brasil que ele diz assim que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. E é mais ou menos isso. O que esse homem fez, essa mudança, essa dificuldade de atentar para o conteúdo, de ter mais critério, de ter mais cuidado, zelo ao decidir onde ele vai frequentar, o que ele vai ouvir, quem vai pastorear a vida dele, essa falta de cuidado, essa negligência, não é só com ele. Isso é geral. Às vezes as pessoas, por causa de um estacionamento bem organizado, preferem ouvir um monte de palhaçadas ao ouvir o evangelho numa igreja bem simplesinha, onde não tem nenhum estacionamento, mas onde se prega a verdade. Por coisa pequena, as pessoas preferem se submeter à megalomania, à loucura, à invencionice, ao emocionalismo, ao engano de falsos mestres, ao invés de permanecer num lugar sério onde se prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso é um absurdo. Como nós nos dedicamos pouco, temos pouco zelo, temos pouco cuidado, pouco critério, pouca devoção, pouca dedicação ao que nós chamamos de seguir a Jesus. Sabe, qualquer lugar serve. Como diz o pessoal, o importante é acreditar em alguma coisa. Tá valendo. Você está acreditando em alguma coisa, tá valendo. E meus amados, isso me entristeceu bastante. E essa semana, por coincidência, eu estava lendo 2 Coríntios 11, e eu queria compartilhar com vocês, antes da gente entrar no texto de Mateus, o que diz lá em 2 Coríntios 11. Abre comigo bem rapidinho lá. 2 Coríntios 11, versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, preste atenção. Todos acharam? 2 Coríntios 11, verso 3 diz assim: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Paulo disse isso para os coríntios, cristãos que estavam apegados a Jesus, dedicados a Jesus, mas que estavam sendo desviados da verdade por outros falsos apóstolos. E Paulo diz: olha, eu estou preocupado e eu quero muito evitar que assim como Eva foi enganada, vocês também sejam. E percam de vista a devoção sincera e pura que vocês sempre tiveram, para se aproximar de homens que pregam o engano, de homens que afastam vocês da graça de Jesus, da simplicidade do evangelho que fala de amor, de bondade, de transformação de vida, de confiança, de fé para a salvação. Essa era a preocupação de Paulo, e essa, meus amados, é a minha preocupação com todos os irmãos aqui, com a vida desse meu conhecido, com o presidente Prudente. Porque é óbvio, é claro, mais claro do que o sol no meio-dia, que os enganadores estão aqui na nossa cidade, pregando o que não deveriam, o que não combina em nada com o Senhor Jesus. E veja como o que os coríntios faziam lá tem tudo a ver com o que muitos crentes evangélicos fazem hoje. 2 Coríntios 11, versículo 20, dá uma olhada.
Olha isso. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora. Vocês suportam quem se exalta sobre vocês e lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que somos fracos demais para isso. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: vocês se submetem a pastores, líderes e apóstolos que esbofeteiam a cara de vocês, exploram vocês, escravizam vocês, enganam vocês, e vocês vão deixando, vão permitindo que eles subam em cima de vocês e arranquem toda a lã que a ovelha tem, mas arranca mesmo, esfola o membro, até não sobra nada. Paulo disse isso lá. Meus amados, como isso cabe para os nossos dias? Multidões que se deixam explorar, pessoas de fora da igreja, parentes meus que nunca frequentaram uma igreja, têm mais discernimento do que elas, de perceberem um engano, o cara oportunista, o cara que quer enriquecer em cima da fé dos outros, pessoas que têm mais discernimento que estes, que estão há 10, 20 anos na igreja, não perceberam ainda, não perceberam o engano ainda. Paulo está dizendo: eu não dou conta de fazer o que vocês fazem. Paulo está dizendo para os coríntios isso: olha, vocês se deixam explorar, os caras batem na cara de vocês, exploram vocês, se exaltam em cima de vocês, eles arrancam tudo de vocês, explorando mesmo, sem nenhuma vergonha. Isso não é para mim. É isso que Paulo está dizendo. Por isso, meus amados, hoje eu quero encorajar você que está aqui me ouvindo. Encorajar você que é dessa igreja, que está nos visitando aqui hoje, que a sua salvação é coisa seríssima, que esse negócio de seguir a Jesus tem consequências para a sua eternidade, no céu ou no inferno, que o seu ambiente comunitário, de igreja, precisa ser um lugar onde se pregue o evangelho. Eu quero encorajar cada um de vocês a que todos nós, a começar por mim, tenhamos uma devoção pura e sincera a Jesus, levemos a sério a mensagem do evangelho. Que a gente não permita que ninguém nos explore, que ninguém esbofeteie a nossa cara. Chega de continuar sendo devorado pelos lobos aí fora, que arrancam a grana do povo, que enchem o coração do povo de medo das maldições, pastores que amaldiçoam o seu rebanho caso eles não sacrifiquem financeiramente no altar. Chega desse engano, meus amados. Sei lá de onde você vem, mas em nome de Jesus, que o evangelho te liberte hoje desse engano. Que você saiba que não é assim. E que não é porque a igreja tem como placa Igreja do Senhor Jesus, que aquele Jesus que se prega lá é o Jesus que nós lemos aqui. Que não é. Não é. Ainda em 2 Coríntios aqui, Paulo fala, depois leia 2 Coríntios 11 inteiro, ele fala sobre o fato de que os coríntios estavam se desviando, ouvindo a respeito de um Jesus que não era Jesus, seguindo um evangelho que não era o evangelho, recebendo um Espírito que não era o Espírito Santo. Meus amados, atentemos para isso em nome de Jesus. Não é porque o cara tem cheiro de pastor, se veste como pastor, que ele é um homem de Deus, pelo amor de Deus. Jesus já nos disse que os falsos mestres viriam, os falsos profetas. Não é porque o cara fala bonito, tem eloquência, que ele é um homem de Deus. Paulo diz aqui em 2 Coríntios 11 que os superapóstolos tinham muita eloquência, ele não. Mas Paulo diz: mas eu estou pregando a verdade sem eloquência, e vocês na eloquência deles estão sendo enganados. Então, meus amados, Paulo chama os coríntios, e hoje eu encorajo você, que você seja completamente devotado, dedicado a Jesus e à verdade de Jesus, a simplicidade do que ele ensina,
o amor dele pela sua vida, a salvação que você alcança pela fé somente. Você não precisa comprar nada das mãos de Deus, Ele é bom, assim como um pai bom dá ao seu filho gratuitamente. O Deus Todo-Poderoso é bom, é gracioso, Ele nos abençoa e você não precisa barganhar nada com Ele. Ele é bom, Ele não é Zeus, Ele não é um Deus pagão, Ele é bom, um bom pai, amoroso. Ele não amaldiçoa você, Ele não veio para destruir você, Ele veio para salvar você e a mim. Não se engane em nome de Jesus. O chamado que eu faço a todos aqui hoje é que a gente nunca permita tomarmos uma decisão como a desse meu conhecido. Sabe, porque lá naquela igreja tem ar-condicionado. Você vai ficar dentro do ar-condicionado ouvindo o engano do diabo. Eu prefiro ficar numa oca, no sol do meio-dia ouvindo o evangelho, do que ficar numa cadeira de cinema, ouvindo a palhaçada de pastores megalomaníacos, endoidados, surtados, loucos. Eu prefiro. Atentemos para o conteúdo da mensagem, atentemos para a verdade do evangelho. O evangelho nos torna sábios para a salvação. O evangelho. Não transforme a fé cristã numa importância de futebol. Por favor, tenhamos critério ao analisar para onde nós vamos, o que nós fazemos, quem nós seguimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sei que nos nossos dias o amor de muitos por Deus se esfriou, e aí cada um vai assim meio que na boa, vai levando, né? O primeiro que aparece é o primeiro que você segue, aquela coisa, todo mundo meio assim, todo mundo meio aquela vibe, né? Aquela vibe de rave. Todo mundo meio emaconhado. Não. Levemos a sério o chamado do Senhor Jesus. Eu digo isso assim, com meu coração assim, sangrando de preocupação. Meus amados, olha, eu não tenho nenhum outro interesse. Se você não quiser, meu irmão, ficar aqui na igreja, não precisa, contanto que você siga Cristo para o resto da sua vida. Não estou sendo demagogo, não estou querendo criar uma situação. Leve a sério Jesus, leve a sério a sua fé, não se deixe enganar. Amém, queridos? Vamos voltar para Mateus. Lá em Mateus 2, o texto que a gente leu, diz que Jesus havia nascido. Jesus havia nascido em Belém. E era os dias do rei Herodes. Vocês já ouviram falar de Herodes? Se diz nos evangelhos que Herodes era rei, mas na verdade ele era um rei fantoche. O que é um rei fantoche? É um rei que não tem autonomia, ele serve a outro rei maior que ele, que no caso era o imperador romano. Quem dominava as terras de Israel nos dias de Jesus era o Império Romano. Mas Herodes era um rei ali figurativo e mandado por César. E qual era o interesse de Herodes? O interesse de Herodes era ficar no poder. Ficar no poder significa ter o dinheiro que ele precisa. Ficar no poder significa ter um monte de confortos, um monte de regalias. Então o desejo de Herodes era se manter no poder, e ele se manteve. Uma linhagem toda dos Herodes no poder. De repente, assim, do nada, um grupo de magos do Oriente aparecem em Jerusalém procurando o recém-nascido rei de Israel. Você imagina isso na cabeça de um surtado pelo poder. Peraí. O que andaram falando aí? Rei de Israel? Peraí, eu sou o rei de Israel.
Não, o rei de Israel nasceu. Mas que conversa é essa? Imagine um surtado pelo poder ouvindo que o verdadeiro rei de Israel, na verdade o Messias, profetizado por todos os profetas, ele nasceu. Imagine a cabeça de Herodes. Peraí, vou perder essa boquinha, né? Estou aqui no meu poder, no meu trono, nas minhas regalias, no meu conforto, eu tenho que achar esse menino e matar ele. Então a curiosidade perversa de Herodes aflorou. Falou, vou achar esse cara. Aí o que Herodes fez? Herodes chamou as principais autoridades da religião judaica. O texto fala aqui que ele chamou os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei. E aí perguntou para eles, estou curioso, quero ir lá fazer as devidas homenagens para o menino. Onde deve nascer o Messias, o rei de Israel? E aí eles disseram, olha, segundo a profecia, lá em Miqueias, se diz que o Messias, o rei de Israel, prometido por Deus, que traria paz, justiça, esse rei nasceria em Belém. Então Herodes descobriu que o recém-nascido estava em Belém. E essa profecia, eu quero ler com você, a profecia que fala sobre a vinda desse rei que conduziria o povo de Deus. Eu quero ler mais uma vez com vocês. Mateus 2:6, diz assim: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Olha o que se diz sobre esse rei. Pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Amém, queridos? Se você quiser saber como a história continua, termine de ler Mateus 2, eu vou ficar na profecia aqui agora. Mas resumindo, Herodes tenta matar o menino, Deus avisa José em sonho, José pega Maria e Jesus, vai para o Egito, depois ele volta, depois da morte de Herodes e tal, mas depois leia lá. Mas agora eu quero que a sua atenção fique nessa profecia, no que foi dito aqui. O que foi dito aqui? Que o rei viria de Belém, e que ele seria um líder, que como pastor conduziria o povo de Deus. Primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos aqui hoje, é que Deus tem um povo. Deus tem um povo. Um povo espalhado pela face da terra. Um povo que Ele chamou. Um povo que Ele amou. Um povo que Ele perdoou. Um povo que Deus tem transformado. Deus tem um povo, saiba disso. Um povo que conhece a Deus, preste atenção nisso, as características desse povo. É um povo que conhece a Deus. É um povo que confia em Deus. Que tem uma íntima comunhão com Deus. É um povo dedicado à vontade de Deus. Um povo esperançoso em suas promessas. Meus amados, Deus tem um povo assim. Eu não sei se você é ou não. Só você pode dizer. Eu posso dizer o que eu sou. Jesus me ensinou que eu não posso dizer o que você é. Eu não posso dizer se você é joio ou se você é trigo. Eu não tenho capacidade de julgamento para dizer se você pertence a Deus ou se você não pertence. Mas quem quer que pertença a Deus tem no fundo do coração o testemunho: eu sou de Deus, pertenço a Ele, eu o amo de todo o meu coração, estou dedicado à vontade dEle, estou sendo transformado por Ele, tenho toda a minha esperança sobre as promessas dEle. Deus tem um povo. Amém, queridos? Você é esse povo? Você faz parte desse povo? Esse povo, meus amados, é formado de filhos de Deus. E filhos aqui não é título. Filho aqui passa a ideia do tipo de relação que esse povo tem com Deus. É um povo de filhos de Deus, que tem uma comunhão
familiar com o Senhor, uma comunhão familiar com o Criador, um povo íntimo mesmo, conhece a Deus, ama a Deus, carregam no coração sensibilidade por Deus, querem buscar a Deus. Esse é o povo de Deus. Amém, queridos? Esse povo está espalhado pela face da terra. Esse povo, meus amados, tem um pastor. Um pastor. Um pastor supremo. Apenas um. Quando você olha para as igrejas, você vê diversos líderes, não vê? São muitos pastores, muitos bispos, muitos apóstolos, muitos padres, muitos cardeais, muitos. Tudo quanto é tipo de nomenclatura. Mas eu quero dizer para você que o povo de Deus tem apenas um pastor. Apenas um. Qualquer líder sobre esse povo, qualquer outro líder, é líder apenas enquanto ele está submisso ao Supremo Pastor. No dia em que esse líder, por exemplo, eu, pedir para você fazer uma coisa que o Supremo Pastor não disse, você tem que dizer: Mateus, você me desculpa, mas eu não vou ficar com você, eu vou ficar com o meu Supremo Pastor. Qualquer pastor na face da terra, diz Pedro, vai ter que prestar contas com esse Supremo Pastor que é Jesus. Eu sou líder, mas eu não posso pregar o que eu quiser, eu tenho que pregar o que Jesus me manda pregar. Eu sou pastor, mas eu preciso me submeter ao Espírito, à mensagem, ao conteúdo, à postura que o Senhor Jesus nos ensina nos Evangelhos. Se eu me afastar disso, você tem que se afastar de mim e ficar com Jesus e não comigo. Esse povo de Deus tem um só pastor. Esse povo é casado com um só líder. Só um. Esse povo não pode adulterar com outros. É casado com Jesus, esse povo. Amém, queridos? É o que diz a profecia: de ti virá o líder, que como pastor conduzirá o meu povo. Jesus é um pastor para o povo de Deus. Assim como um pastor de ovelhas nos dias de Jesus, naquela cultura agropecuária, o pastor pegava as ovelhinhas, levava para o aprisco, para dormirem em segurança. Aí tirava do aprisco, levava para as verdes pastagens, para que elas fossem alimentadas. Aí o pastor pegava as ovelhinhas, levava para a beira do rio, para que elas bebessem água. Aí o pastor defendia as ovelhas dos lobos que queriam devorar. O pastor conduzia as ovelhas pelo melhor caminho, para que elas não caíssem nos precipícios dos montes de Israel. Assim como o pastor cuidava do seu rebanho, Jesus, o supremo pastor, o líder do povo de Deus, também nos pastoreia assim. Jesus nos conduz, Jesus nos alimenta, Jesus nos dá de beber, Jesus nos protege, Jesus nos direciona, Jesus nos defende dos lobos selvagens. É o que diz a profecia. Esse Jesus vai vir como um pastor. Ele agirá como um pastor para com o rebanho de Deus, para conosco, e cremos no Senhor. Amém, queridos? Então veja, há um povo, há um pastor e há uma condução. São três coisas aqui que eu quero que você grave. Tem um povo que pertence a Deus. Tem um pastor que a gente fica sabendo aqui pela profecia que é Jesus. E da parte de Jesus para com o povo de Deus há uma maneira de conduzir as coisas. Atente para o que eu vou dizer. O povo de Deus na terra é conduzido por Jesus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é minha ovelha mesmo, Jesus disse,
reconhece a voz do pastor, não dará ouvido a outras vozes. As minhas ovelhas, Jesus diz, elas ouvem a minha voz. O povo de Deus é conduzido na terra por Jesus. Se eu sou de Deus, então eu preciso ser conduzido por Jesus, de maneira séria, criteriosa, zelosa. Eu preciso me submeter a essa condução, se eu digo que pertenço a Deus. Você pertence a Deus? Você é um filho de Deus? Então saiba disso. Ser filho de Deus, pertencer a Deus, é ser conduzido por um só pastor, que é Jesus. Em Hebreus 12 diz que nós temos que correr a nossa corrida com os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus. Em Mateus 4,19, Jesus diz assim: sigam-me e eu os farei. Sigam-me e eu vou fazer com vocês o que eu quero, o que é necessário. Em João 15,4, Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Em Mateus 11, Jesus diz assim: aprendam de mim. Aprendam de mim, não aprendam dos enganadores, aprendam de mim. Jesus dizendo, não sou eu aqui também, é Jesus dizendo, eu tenho que aprender dele, você tem que aprender dele, ele é o nosso foco, Jesus. Amém, queridos? O chamado o tempo todo no Novo Testamento é: olhe para Jesus, obedeça a Jesus, seja fiel a Jesus até o fim. Não tire os seus olhos dele, siga e ele fará com você o que é necessário. Permaneça nele e ele permanecerá em vocês. Aprendam dele, porque ele é manso e humilde de coração, e vocês alcançarão descanso para suas almas. Amém, queridos? Então, meus amados, se eu preciso ser conduzido por Jesus, vamos começar a pensar. Eu preciso ter os olhos de Jesus em mim. Não é isso? Porque ser conduzido por Jesus não é pegar um colante escrito guiado por Deus e colar atrás do carro. Não é verdade? Eu reparo muito em colantes de carro. O pessoal, tem alguns que já sabem disso, né? E direto, você está no trânsito, né? Aí está lá. É até um pouco maior a frase, não é só guiado por Deus, é eu que dirijo e Deus conduz. Um negócio assim, uma conversa assim. Ser conduzido por Jesus é algo profundo. É você ter o olhar dele. O olhar de Jesus para as pessoas, como era? Era um olhar de uma misericórdia, de uma bondade, de uma capacidade de ser sincero e verdadeiro em amor, até confrontando se fosse necessário, mas o olhar de Jesus era pura bondade para com a vida dos outros. Abre Mateus, Marcos, Lucas, João, leia e você vai ver como Jesus enxerga as pessoas com amor, como Jesus olha para os pecadores e se compadece deles, como Jesus chega na multidão no deserto, olha para a multidão e se compadece porque elas estavam como ovelhas que não tinham um pastor. O olhar de Jesus para com a vida humana é de um amor, de uma compaixão, de uma misericórdia, de uma bondade, de uma dignidade. Ser conduzido por Jesus é ter esse olhar. É você olhar para a sua esposa com esse olhar de Jesus, com esse olhar de fidelidade, com esse olhar de respeito, com esse olhar de amor, com esse olhar de misericórdia. É você olhar para o seu marido assim, olhar para os seus filhos assim. É você olhar para os amigos do seu trabalho assim, é você olhar para o desconhecido assim, é você olhar para o que está na sarjeta assim, é você olhar para os que estão caídos, mendigando na rodoviária, atolados de crack. É você olhar para todas as pessoas com esse olhar. Ser conduzido por Jesus é isso. Ele não vai conduzir meu carro, ele vai conduzir meu olhar. Meu olhar. É algo muito mais profundo.
É eliminado o nosso olhar a maldade, a impureza, é eliminado o nosso olhar o espírito de julgamento, que a todos olha e a todos julga, a todos olha e a todos condena. Condena sem critério, condena sem análise, condena sem conhecer. Nunca deveria condenar, mas além de condenar, ainda faz de forma leviana. O chamado do Senhor Jesus é que o nosso olhar seja como o dele. É pegar os olhos de Jesus e pôr em você. A você olhar a vida como Jesus vê. Olhar para o dinheiro como Jesus olhava. Não acumulem para vocês tesouros no céu, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões arrombam. Não fiquem nessa agonia pelo dinheiro. Busquem o reino de Deus e o restante vai ser acrescentado. É olhar para tudo, para o dinheiro, para a mulher, para o marido. Olhar para o desconhecido, olhar para o religioso sincero, para o religioso insincero, para o enganador, para o lobo, olhar para todo mundo com o olhar puro, verdadeiro, justo, amável e misericordioso que Jesus tem. Isso é ser conduzido por Jesus. Ser conduzido por Jesus é ter a boca de Jesus. Eu abro a boca para falar o que provém de Jesus. Isso é ser conduzido por Ele. Eu abro a minha boca para bendizer e não para maldizer. Eu abro a minha boca para edificar e não para destruir, para curar e não para ferir. Isso é ser conduzido por Jesus. É para você encorajar com a sua boca o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, e não com grosseria destruir o prazer e a alegria deles, acabar com a graça deles, com uma palavra que foi dita. O chamado do Senhor é que da nossa boca saia o que é bom, o que vai trazer alegria pura, o que vai trazer fortalecimento e edificação. Amém, queridos? Isso é ser conduzido por Jesus. A minha boca será dele, os meus olhos serem os dele. Tiago, irmão de Jesus, disse assim: da mesma boca não pode sair bênção e maldição. De uma fonte não pode sair água doce e amarga. Quer dizer, a minha boca precisa ser a de Cristo. Agora abra Mateus, Marcos, Lucas e João e veja o que Jesus diz para as pessoas. O amor com que ele diz. A verdade em amor com que ele fala. Mesmo para repreender religioso. Mesmo para repreender lobos vorazes. Veja como Jesus diz a verdade em amor. Nunca para arrebentar com a vida de ninguém. Nunca. Mas para transformar a vida deles. Veja o que Jesus diz. Ame o seu inimigo. Abençoe quem te amaldiçoa. Essa boca de Jesus precisa estar em mim. Amém? Precisa estar em você. Em nós. Ser conduzido por Jesus é ter o ouvido de Jesus. Os ouvidos do Senhor. Meus amados, a nossa, como eu disse, dei o exemplo no início do culto, mas a dificuldade dos evangélicos de discernir com o ouvido o bem do mal. A dificuldade. A maneira como eles se impressionam com as aparências e engolem a maldade e rejeitam o que é bom. Ter o ouvido de Jesus é conseguir discernir do que você ouve, o que você deve acolher na vida e o que você não deve acolher. O que vai te edificar e o que não vai te edificar. Isso é ser conduzido por Jesus. Ser conduzido por Ele é ter a mente de Cristo. Paulo disse isso várias vezes em suas cartas. O meu desejo é que vocês tenham a mente de Cristo, que vocês pensem como Cristo, que a mente de vocês seja carregada, ela absorva o conhecimento de Deus, absorva o conteúdo do Evangelho. Meus amados, se a gente pegar só o Sermão do Monte,
O Evangelho fala sobre sermos pobres em espírito, chorarmos pelos nossos pecados, sermos mansos no trato com as pessoas, termos fome e sede pelo que é justo, sermos misericordiosos, puros de coração, sermos pacificadores. Quando perseguidos por causa do que é bom, não ficarmos nos auto-vitimando, mas nos alegrarmos por termos sido dignos de sofrer por causa de Jesus e do que é bom. O Evangelho nos ensina a sermos sal e luz para as pessoas, a praticarmos boas obras para que elas brilhem diante dos homens e os homens glorifiquem a Deus. Nos é chamado a não fazer nada, nem falar, nem agir, não decidir nada irado, movido pela ira, porque você vai cometer grandes injustiças, a jamais ofender ninguém e a jamais desprezar ninguém, buscar sempre a reconciliação e sempre que você arrebentou com alguma coisa, procurar recompensar, procurar consertar o estrago que se fez, a não sermos adúlteros, mas fiéis aos nossos maridos e esposas, a não nos divorciarmos, mas lutarmos pelo nosso casamento, a não jurarmos, não é necessário, basta ter palavra, a não nos vingarmos, a perdoarmos, a amarmos os nossos inimigos, a ajudarmos os necessitados, a orarmos não para sermos vistos, mas para termos intimidade sincera com Deus, a jejuarmos não para sermos aplaudidos como espirituais, mas jejuarmos para nos consagrarmos mais a Deus, a não nos enchermos de tesouros nessa terra e nos esquecermos dos tesouros do céu, a não vivermos preocupados e ansiosos com as bobagens e as futilidades desse mundo, e a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a não julgarmos ninguém, a persistirmos na oração, a escolhermos a verdade, nem que a verdade seja o caminho mais estreito. Melhor passar pelo caminho estreito trilhando o caminho da verdade do que o caminho largo trilhando o caminho do engano. Jesus ensina a gente a analisar todas as pessoas, os seus frutos, e não sairmos enganados pelos falsos profetas. É só no Sermão do Monte isso aqui. Esses conteúdos aqui precisam impregnar a nossa mente. Impregnar a mente. Amor, perdão, misericórdia, paciência, fé, confiança. Isso vai dando a nós a mente de Cristo. Isso é ser conduzido por Jesus. Não é aquela coisa patética do tipo assim: irmão, você não sabe, cheguei no estacionamento do shopping, fiz uma oração, Deus me conduziu à vaga mais próxima da entrada. Olha o nível de condução que as pessoas acham que Deus me conduziu à vaga. Deus quer conduzir o seu olhar, sua mente. Vamos parar com bobagem. Deus quer conduzir a nossa mente, Deus quer conduzir a nossa boca, Deus quer conduzir os nossos ouvidos. Jesus nos conduzir a ponto, meus amados, de chegar naquele momento em que eu já nem mais vivo, Ele é que vive em mim. Esse é o chamado do Evangelho. Ser conduzido por Jesus é ter o seu coração, ou seja, eu preciso ter uma sincera e pura devoção a Jesus, a ponto de, estando eu nele e ele em mim, ele crescendo e eu diminuindo, ele conduzindo e eu sendo conduzido, ele me ensinando e eu aprendendo, ele reinando e eu me submetendo completamente, sobrar apenas ele em mim, não mais eu. Ele em mim, não mais eu. Esse é o objetivo de um discípulo verdadeiro de Jesus. Ele quer assumir e ele quer ser Jesus. Meus amados, é a esse nível de radicalidade, de devoção completa, de entrega que eu quero chamar você a se entregar a Jesus nessa noite. Se entregar a esse amor de Jesus que nos protege, a essa graça que nos perdoa, a esses ensinos que nos tornam sábios para a salvação e nos tornam sábios para viver nessa terra como bem-aventurados. Meus amados, eu faço este chamado assim em nome do Senhor. Vamos todos nós nos render a esse amor, a essa verdade, a essa misericórdia, a essa justiça, a essa bondade que o Senhor Jesus demonstra por cada um de nós nos evangelhos. A não sermos mais enganados
não sermos enganados. Todos nós, meus amados, dedicados ao Senhor, sem se afastar da verdade do Evangelho, até o final. Uma vez o apóstolo Paulo disse assim: agora já não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Abra comigo sua Bíblia lá em Gálatas 2, bem rapidinho. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim, ó: fui crucificado com Cristo. O que isso significa? Morri com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, queridos? Meus amados, que nós possamos viver isso aqui. Amém, queridos? Que nós possamos viver isso aqui. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz pela sua vida. O Senhor Jesus pagou o preço por todos os teus pecados. Foi por meio de Jesus que você foi criado. A proposta que eu faço a você, da parte dele, é: case-se com Jesus. Se case com Jesus. E não adultere. Não adultere, porque olha, meus amados, os pretendentes substitutos do Cristo estão aí. Estão aí. Estão aí, meus amados. Os irmãos que são da nossa igreja estão mais acostumados com o meu jeito de falar. Tem alguns que de repente estão aqui nos visitando. Eu senti isso no meu coração aqui agora, que talvez possa estar pensando assim: quem esse moleque pensa que é? Né? Fala com uma arrogância, né? Acha que ele é o dono da verdade. Diz quem é enganador. Deus sabe, meus amados. Deus sabe. Deus sabe o que está no meu coração. Deus sabe que não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Você que está aí me olhando, de repente pensando isso aí é para você. Deus está falando contigo aqui. Deus está falando para você que não tem nada a ver com disputa de igreja. Nada a ver. Meus amados, olha, fechássemos as portas para você ter certeza de que eu estou falando a verdade. Não é disputinha para ver qual o passa ou repassa da igreja evangélica. Meninos ou meninas vão ganhar, a batista ou presbiteriano. Tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o pastor querendo ser melhor do que aquele outro pastor. Não tem nada a ver com isso. A minha oração sincera diante dos irmãos aqui, meu desejo, meus amados, é que todos estes que eu sei que são enganadores se convertam a Jesus. Eu não os odeio. Não quero que eles morram, quero que eles vivam. Eu quero que eles se rendam à verdade do Evangelho, sejam salvos. Eles serão cobrados pelo engano deles. No dia do juízo, serão cobrados. Eles estão negando Jesus, apesar de falarem de Jesus o dia inteiro, negam o seu conteúdo.
E a minha oração é que eles sejam salvos, que eles se arrependam dessa fome, dessa cobiça pelo poder, pelo dinheiro, pelo império da igreja, na televisão ele tem que aparecer. Meus amados, em nome de Jesus, o meu desejo é que eles sejam salvos. E se for para aparecer na televisão, que pregue o evangelho. Esse é o meu desejo. Então não tem nada a ver com arrogância, não tem nada a ver com disputas de igreja. Só tem a ver com uma coisa: o seu bem-estar na eternidade. Só com isso. Só tem a ver com isso. Eu te digo aqui hoje, se você nunca mais quiser aparecer aqui, você fala assim, não vou mais lá, está ótimo, contanto que você siga Jesus. Não precisa ficar aqui. Pode, meus amados, qualquer igreja, contanto que nessa igreja se pregue o evangelho para você viver bem, viver com o Senhor Jesus. Esse é o meu desejo sincero para você. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar o teu coração diante de Deus, com sinceridade, com simplicidade. Não permitir que nada te distraia agora. Sabe, ficar agora você e Deus. Amém? Eu vou pedir para o Ministério de Louvor inteiro subir aqui para nos ajudar com uma música aqui, rapidinho, todo mundo do Ministério de Louvor. Mas eu queria que você que está aí, fechasse os olhos, colocasse teu coração diante de Deus assim com sinceridade e se perguntasse, mas se perguntasse com sinceridade: eu estou sendo conduzido por Jesus ou por outro alguém? Quem tem conduzido a minha vida? Quem tem conduzido a minha vida? Eu vou te dar esse tempo para você falar com Deus, tá bom? Vamos fazer isso? Feche seus olhos, se concentre em Deus e se pergunte diante de Deus, do Deus que é vivo e te vê: quem tem guiado a minha vida? A quem eu tenho seguido? Quem tem me conduzido? Fale com Deus agora. Quem tem guiado você? É o Filho de Deus, o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus simples, que com toda simplicidade nos convida a segui-lo. Quem tem conduzido a sua vida? Lembra disso, jamais se esqueça. O povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus sobre a face da terra, é conduzido por Jesus, que como um pastor conduz as ovelhas de Deus. O Filho de Deus conduz o povo de Deus. Se renda ao chamado de Jesus nessa noite. Eu faço esse clamor a você: se renda ao chamado de Jesus nessa noite. Ele diz: segue-me, aprendam de mim, creiam em mim. É o que Jesus te diz hoje. Segue-me, creia em mim e nas minhas palavras. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Aprendam de mim e vocês encontrarão descanso para suas almas. Vocês experimentarão a paz que excede todo entendimento. Aprendam de mim, creiam em mim e vocês verão a vida. Esse é o chamado de Jesus. Se renda, que Ele possa te guiar em nome de Jesus.
Oh, guia-me, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Cante ao Senhor. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Aleluia, Senhor. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, Senhor Jesus. Há alguém aqui nessa noite que quer ser conduzido por Jesus? Conduzido pelo Senhor Jesus. Há alguém aqui que sente no fundo do coração que não tem sido conduzido, e hoje ouviu essa mensagem e recebeu do Espírito Santo esse chamado, está desejoso aí agora: eu quero ser conduzido por Jesus. Tem alguém aqui que deseja? Dê um sinal com a sua mão, eu vou orar pela sua vida. Nós, irmãos, todos juntos vamos orar por você. Amém, glória a Deus. Sejamos conduzidos pelo Senhor Jesus, por mais ninguém. Aleluia, vamos orar, queridos, por esses irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos porque tudo o que foi dito é amor do Senhor, é zelo, é cuidado do Senhor para conosco. O Senhor tem visto, Senhor, nós também temos o engano se disseminando e a maneira como multidões tratam o teu chamado com displicência. Por isso, primeiro eu quero orar a Deus pela vida de tantas pessoas, multidões espalhadas por Presidente Prudente, pelo Brasil, pelo mundo, estão sendo enganadas, Senhor, se afastando da simplicidade, da pureza do Evangelho, que fala de graça, que fala da doação, da salvação de Deus a nós, que fala do seu amor incondicional pelos pecadores, do perdão gratuito de Deus a cada um de nós, porque já foi pago na cruz do Calvário. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para que todos estes que estão enganados, se afastando dessas doces verdades, sejam libertos da mentira, sejam libertos daqueles que os exploram, daqueles que arrancam o seu couro, daqueles que estapeiam as suas faces, daqueles que se exaltam em cima deles. Meu Deus, em nome de Jesus, multidões que são dominadas por superapóstolos, por superpastores, por falsos profetas enganadores. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, salva essas pessoas, salva esses homens, Senhor. Que esses falsos profetas se arrependam, Senhor, se arrependam do seu surto, se arrependam da sua megalomania, se arrependam da sua arrogância religiosa, se arrependam do engano, se arrependam de amaldiçoar ovelhas, se arrependam dessa maldade, dessa perversidade, sejam
lavados, sejam purificados pela palavra do Senhor, se convertam à verdade do reino. Eu oro, Deus, pelos meus irmãos amados que estão aqui hoje, levantaram as mãos, outros que talvez não levantaram, mas estão aí desejosos, querendo ser conduzidos por Ti, Senhor. Meu Deus, conduz a mim, conduz a eles, conduz todos nós, Senhor. Jesus, conduz as nossas vidas, que os nossos olhos sejam os Teus, que a Tua boca esteja em nós, os Teus ouvidos em nós, a Tua mente em nós, o Teu coração em nós, que nós estejamos tão mesclados em Ti, e que o Senhor cresça a ponto de que só sobre o Senhor e não nós, que já não viva nós, mas o Senhor vive em nós, que o Senhor cresça e a gente diminua, que a Tua vontade se estabeleça e a nossa se submeta à Sua, que nós venhamos Te obedecer, Senhor, permanecer em Ti, para que o Senhor permaneça em nós. Dá-nos, ó Deus, uma devoção pura e sincera, uma fé madura e crescente, um amor e uma fidelidade absolutas no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que todos aqui, todos, sem exceção, saiam daqui hoje dispostos a se dedicar mais, a buscar mais, a consagrar mais, a se arrepender, a abrir o peito e a clamar pelo Espírito Santo. Que todos nós aqui venhamos Te buscar, Te buscar, Te buscar, Te buscar, mais e mais, de graça em graça, de glória em glória, em nome de Jesus, Senhor. Mais de Ti em nós, Senhor. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo, Senhor. Todos nós, tomados e governados pela plenitude do Teu Espírito. Que o Senhor Jesus habite ricamente a minha vida, habite ricamente a vida dos meus irmãos. Todos nós aqui, filhos de Deus, cheios de fé no Senhor, sejamos protegidos de todo engano, de toda mentira do diabo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Estenda as suas mãos, vamos orar. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, a graça, o amor dEle. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e que a doce comunhão, a doce verdade, o doce testemunho do Espírito Santo esteja com cada um aqui e sobre todos na face da terra, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana maravilhosa, abençoada. Amém. E que nós possamos nos dedicar a Cristo todos os dias, em todo o tempo. Deus te abençoe. Graça e paz.